Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos Jesus caminhando com seus discípulos, e os seus discípulos discutem entre si quem deles é o maior. Jesus, sabendo o que eles discutiam, nos traz um ensinamento essencial para a nossa vida de relação com Deus e também com o próximo, porque a vida cristã é uma vida de comunidade, uma vida de relação com a Trindade, a perfeita comunidade, mas a vida também de relação com o próximo, para que nós possamos, dia após dia, entender aquilo que é a essência da vida do discipulado de Jesus Cristo. Se nós pegarmos o Sagrado Evangelho, veja que Jesus Cristo, no início, na primeira parte do Evangelho, Jesus diz e fala sobre a sua paixão. Ele vai dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Veja que Jesus Cristo, ele fala da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição, mas eles ainda não compreendem isso. Mas veja que Jesus, quando fala desse grande mistério pascal, Jesus ele está nos chamando a atenção sobre aquilo que é o caminho que nós precisamos aprender a trilhar sobre esta terra. Esse caminho de participação da vida do próprio Cristo. Por isso que depois esses discípulos começam a discutir entre si e Jesus, sabendo que eles estavam discutindo, Jesus vai dizer: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Veja que quando Jesus fala essa palavra para os seus discípulos e para cada um de nós, Jesus nos chama a atenção sobre 2 coisas essenciais. Primeiro, ele vai dizer: se alguém quiser ser o primeiro. Ou seja, ser o primeiro não é ser o melhor de todos. Ser o primeiro não é ter um status maior do que os outros. Ser o primeiro é aquele que vai à frente. Aquele que vai à frente sempre é aquele que dá o exemplo, para que aqueles que vêm atrás possam seguir este exemplo. Depois, Jesus vai falar que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Ou seja, o que vai à frente, aquele que está servindo de exemplo para todos, é aquele que também precisa aprender a ser o último de todos. Isso significa que
ser o último significa proteger a todos, servir a todos. Por isso que Jesus vai dizer: e aquele que serve a todos. Nós precisamos aprender a entender isso, porque o seguimento de Jesus Cristo não é uma busca de status, não é uma busca de honras e glórias humanas, mas é sim uma vida de união, uma vida de intimidade com o próprio Deus, onde nós nos tornamos instrumentos do próprio Deus para a vida da humanidade. Por isso que é tão importante aprendermos a servir, aprendermos a entender que nós precisamos buscar sempre o último lugar, para que dessa forma possamos cada vez mais ir adentrando nesse grande mistério de salvação, que é sim um mistério que passa pela vida eclesial, pela nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Depois, Jesus ele vai nos trazer também um outro ensinamento. E o evangelista vai relatar: em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre esse acolher uma criança. Veja que Jesus ele está sempre tentando nos iluminar a consciência sobre a dignidade humana. Não quer dizer que uma criança, por ainda não ter a sua capacidade racional ou de liberdade plena para usá-la com responsabilidade, ela tenha menos dignidade do que um adulto. Não. Todo ser humano possui a mesma dignidade. E é por isso que quando nós recebemos um membro do corpo místico de Cristo, nós estaremos recebendo o corpo inteiro. Nós estaremos recebendo o próprio Cristo. Esse é o grande mistério da nossa vida. Por isso que nós precisamos aprender a servir, aprender a dar testemunho, porque na medida em que nós vamos dando esse testemunho, nós vamos também acolhendo a Jesus Cristo e sendo instrumentos do próprio Cristo para a vida dos nossos irmãos. E assim os nossos irmãos poderão também acolher a pessoa de Cristo em suas vidas, porque se abriram a esse grande mistério do serviço, esse grande mistério de acolher aqueles pequeninos que vêm ao nosso encontro, tendo a certeza de que é o próprio Deus que vem até nós, porque eles são membros do corpo místico de Cristo. Porque uma vez que Cristo veio para salvar a humanidade, veio se unir a ela, e tendo essa união sendo realizada, esses que se unem ao próprio Cristo se tornam sim essa presença real do próprio Filho de Deus no mundo. Assim nós vamos realizando dia após dia esse grande mistério de unidade, esse grande mistério que nós somos chamados a viver, que é o mistério de encontrar em Cristo o verdadeiro caminho, a verdade e a vida plena, essa vida eterna começada já aqui nesta terra. Mas para que possamos aprender a viver isso, temos que renunciar os status, as glórias mundanas, para viver o grande mistério de humildade, esse mistério de seguimento, um mistério de permanecer sempre na presença do Senhor. E permanecendo na presença do Senhor, possamos ser instrumentos eficazes dessa grande obra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.